Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Espero que tenham passado uma boa semana e quando digo uma boa semana, como sacerdote que sou, não apenas do ponto de vista material, mas também do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus. Bom domingo significa feliz celebração do dia da ressurreição, porque todos os domingos nós celebramos na alegria e na esperança a ressurreição de Jesus, penhor de nossa própria ressurreição. Muito obrigado, Padre Anselmo, tem a palavra. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que semanalmente nos acompanha aqui através do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia, por meio do canal da Rede Vida de Televisão. Com muita alegria, cá estamos nós mais uma vez nessa empreitada bíblica, exegética, teológica, um programa singular. Não faz muito, e em uma das aulas de teologia no seminário, um dos nossos alunos me parou nos corredores. Padre, estava pensando que em nosso Brasil não existe um programa de cunho bíblico, catequético, tão profundo, com um olhar sobre as Escrituras, como o Páginas Difíceis da Bíblia. Coisas muito simples que a gente ouve, que a gente vê, que a gente percebe, mas que nos alegra imensamente. É um trabalho que o Padre Fernando semanalmente presta, graças à sua generosidade e graças à generosidade da Rede Vida de Televisão. É a nossa missão, não é, Padre? É o nosso Sem dúvida alguma. Objetivo. A minha há muitos e muitos anos. Que bom. Desde que me ordenei, nos idos de 70. Olha só. Pois é. Nós estamos vendo exatamente o quê? O mundo que precisou ser lavado. E concluo, é preciso lavá-lo constantemente. Eu dou um exemplo muito simples. Não é verdade que todo dia se junta lixo na nossa casa? Quem não tem lixo na própria casa? Quem não tem um balde para lixo? Quem não tem uma vasilha para colocar lixo? Agora, se conserva o lixo? Não. O lixo se põe para fora. E todos os dias, no mesmo horário, nós temos que pôr o lixo para fora. Não podemos mantê-lo dentro de casa. Faz parte da vida? Faz, porque não ressuscitamos ainda. Mas o lugar do lixo não é dentro de casa. O lugar do lixo é fora. Trazendo isto para a nossa igreja sempre foi pecadora. E hoje, com a mídia que nos é cruel, sob muitos aspectos, porque só põe em destaque os nossos erros, que são erros sim, só põe em destaque a porcaria, só põe em destaque o escândalo. Bem, é o nosso lixo. Ele tem que ser posto para fora. Agora, para isso, nós não deveríamos ter necessidade de mídia. Nós deveríamos nos antecipar à mídia. Não para sermos vistos ou falados, mas porque lixo é lixo. E não é dentro de casa que ele se conserva. Está aí. Na igreja é assim. A igreja está sempre necessitada de reforma. E por que não falar do mundo também? A nossa sociedade é uma sociedade 100% aprumada?
É uma sociedade solidária, é uma sociedade gentil, é uma sociedade amorosa. Aqui reina a fraternidade? Claro que não. Mas estão vendo que o lixo não tem propriamente uma localidade própria. Ele passa por dentro do nosso coração. Infelizmente, cada um de nós carrega uma latinha de lixo dentro. E se não põe aquilo para fora, no nosso caso, através de uma boa confissão, o lixo vai se acumulando. E nós vamos nos degradando diante de Deus. Se não rezamos, se não temos tempo para oração, o que disseram os Atos dos Apóstolos, nós estaremos não cuidando das mesas, mas insistentemente na oração e na pregação da palavra. Se nós não fizermos isto, nós vamos ficando cristamente, já o disse esta palavra, anêmicos. E esta anemia vai crescendo. E quando chegar o momento de uma grande tentação, nós não temos coragem e força para nos sair dela, para sairmos bem dela. Por quê? Porque não treinamos na nossa vida espiritual. E Deus não realiza milagres de último momento. Fui longe? Mas muito proveitoso. Muito proveitoso. Padre, o lixo foi posto para fora. Mas aqui na literatura bíblica, no texto, Deus se agradou de Noé, que não pode ser visto como um indivíduo concreto, mas representa todos aqueles que no mundo não são responsáveis pelo lixo. São justos. São os justos ou aqueles que se propõem a servir a Deus e ao próximo de todo o coração. O põe dentro de uma arca, poderia ser um outro é uma meio... história. Poderia Claro. ser um outro meio de transporte? Qualquer um, para separar o joio do trigo, o mal do bem. E usa a água, né, que toma conta de tudo, para limpar tudo, para... É interessante, porque a água, com ela se limpa e com ela se dá vida, mas também ela mata, né? As duas coisas. E é no batismo é ela quem nos lava, né? Externamente falando, é ela quem lava a nossa Externamente cabeça. não, internamente. Externamente é um filetinho, só corre aqui. Mas internamente, nunca mais aquela água será colocada na sua cabeça. Você já tem o efeito. Ela estava grávida de Espírito Santo. A água passou, mas o Espírito está. Certo? Uhum. O que mais? Os animais. Por que essa lógica de um par de cada animal? Seria uma apologia... Aqui tem uma confluência de mãos. O texto é um texto cruzado. Alguns falam em sete. Composição de tradições? Não. Junção de... Não. É diversidade de mãos. De mãos que se inseriram antes da redação final. Na época da transmissão oral ainda, ou de transmissões escritas não finalizantes. O que você gostaria que dissesse mais? Bom, os animais. Os animais são, de certa maneira, solidários conosco ou nós solidários com eles. Eles também são inquilinos neste mundo aqui, como nós somos inquilinos. Eles participam da vida como nós. Hoje se tem uma consciência bastante profunda a respeito dos animais irracionais e do modo
como devemos tratá-los. Não acima de um ser humano, como muitas vezes acontece, mas também não maltratá-los. Não é? Interessante, mas só do ponto de vista literário. Adão e Eva, nos capítulos que se referiam a eles, não comiam carne de animais. A humanidade era, até o dilúvio, Vegetariana? Simplesmente vegetariana. Olha só. É. Depois de Noé? Depois de Noé, veio a permissão de se matar um animal, mas se matá-lo para oferecê-lo a Deus. Não ainda para comê-lo. Naturalmente, o sacrifício pode ser recebido por todos os oferentes. Nós vivemos num mundo onde a morte existe, não é? Nós vivemos num mundo precário e por nada definitivo. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Estamos de volta no nosso segundo momento e queria saber se ainda há algo a ser respondido ou se já encerramos esses capítulos. Não, eu creio que a pedagogia com que o senhor vem apresentando tem sido muito boa, né? Contextualizamos a imagem do dilúvio, o seu nascimento, a mensagem foi atualizada, falou-se sobre o personagem Noé, falou-se sobre a questão das águas, falou-se sobre a natureza do castigo, falou-se sobre a intervenção de Deus, falamos muito sobre a questão do mal, sobre o dilúvio em si, sobre a arca. Agora, há pouco falávamos sobre os animais, mas tem uma pergunta que os nossos telespectadores, com muita probabilidade e com muita curiosidade, aguardam. Noé, que fez tudo o que Yahvé lhe ordenara, Noé viveu estes anos todos, que diz a Bíblia, é muito tempo. Quantos anos? Tenho que procurar aqui. Não, então deixa. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as águas sobre a terra. Não, basta isso. Claro que esta numeração toda é uma numeração simbólica. Agora, traz a mensagem também. À medida em que o pecado domina, em que entra a violência, a idade vai abaixando. A vida vai diminuindo. Se você ler com atenção os capítulos precedentes, e sobretudo os patriarcas pré-diluvianos, você vê como a vida parece ir diminuindo à medida em que o mal entra e toma lugar neste mundo aqui. É um simples expediente literário. Só retificando agora, que ele viveu 900... Você levantou uma questão? Ele viveu 950 anos, está no capítulo 9, no versículo 29. 950. Você está levantando uma questão importante, uma questão curiosa. Como era a numeração dos anos na antiguidade? Para este povo aqui, sobretudo para os judeus. Fazendo o cálculo dos anos que aparecem nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, nós temos o seguinte quadro. No ano 3600 da criação, deu-se a deportação de judeus.
deu-se a destruição de Jerusalém. O sistema numeral dos babilônicos não era decimal, era um sistema de 60, sexagenal. 3.600 são 60 elevado ao quadrado. Dá 3.600 anos. Isso significa que no plano de Deus já estava contemplada a destruição de Jerusalém e o início do judaísmo. Para nós, 587 a.C., não diz nada disso. Interessante, né? Pois é. Dá exatamente isso. Quer dizer, tudo foi realizado de acordo com um cômputo bíblico que é o que eu acabei de explicar. No ano 3.600 da criação do mundo, no conto bíblico, deu-se o fim da última monarquia de Judá e o surgimento do judaísmo. Isso só é entendido se a gente entra no entendimento do mundo babilônico e percebe o modo como eles calculavam lá os seus números. Exatamente. Os anos em Babilônia eram computados em 360. O que é 360? É sexagenal que o senhor falou? É 60... Ao quadrado. Não, ao quadrado dá 3.600. E 360? Ao quadrado. Não, não pode ser ao quadrado. Vezes 2. A partir de 60, quanto se deve multiplicar para chegar a 360? 10 vezes? Está vendo como tudo procede? Aí chega a 3.600, é verdade. E se você pega a tabelinha no fim da Bíblia de Jerusalém, é isso mesmo, é. Lá tem 3.600, aí começa Começa a criação. De acordo com o texto da Bíblia. Ela começou no ano 3.600. E 3.600 anos depois, deu-se a queda da monarquia. Olha só, interessante. Mas quanto à numerologia dessas gerações primitivas, dos patriarcas, isso aqui não dá para levar na literalidade. Não. Isso aqui é simplesmente um modo de se falar superlativo. Um modo simbólico superlativo. E fazendo a idade diminuir... Mas se Deus quisesse, Noé teria vivido 950 anos, certo? A vida humana, o ser humano, o corpo humano aguenta uma longevidade desse tipo? Não. Precisaríamos ser de aço. O corpo humano não aguenta, nem hoje, com todo o progresso da medicina. E mais, se nós vivêssemos muito mais, sabe o que deveríamos fazer? Inventar a morte. Porque a vida seria absurdamente aborrecida, chata, sem futuro algum. Imagine que você fosse condenado a viver aqui nesta vida, como você está, até jovem, pelos séculos dos séculos. Se a morte não existisse, era preciso inventá-la. Para este mundo aqui, em definitiva, não fomos criados. Imagine uma pessoa viver 800 anos. Bom, nunca, jamais ninguém viveu esse tempo todo. Jamais. É muita coisa. Jamais. Sabe quanto era a vida, a duração da vida na época de Jesus? A durabilidade? A média, 18 anos. Nossa Senhora, não, é muito, o índice é muito baixo. Você tem que levar em conta a mortandade infantil.
não havia vacinas para nada. Você tem que levar em conta que para doenças que havia, não existia remédio algum, não existia medicina, a não ser algumas ervas, algumas folhas, um tipo de chá caseiro, ou a saliva. Você quer que alguém perdure assim, desse jeito? Era isto. Uma pessoa com 50 anos de idade era considerada um velho, um ancião. Paulo escreve na carta a Filemon que ele é um ancião. Paulo não devia ter mais do que 55 anos. Hoje, você pode chamar uma pessoa de 55 anos um ancião. Imagina, está um adulto aí começando a... Está no auge da vida. A vida se cumpridou. Agora, claro, a medicina nunca irá alcançar a imortalidade. Isto não faz parte deste mundo aqui. Não fomos criados para vivermos aqui para todo sempre e nem isto nos agradaria. Terminamos? Creio que sim. Depois ele fala numa classificação que eu não sei se depende muito da tradição, se é algo da tradição sacerdotal ou não sacerdotal, de que houve uma separação entre os animais puros e impuros. Mas um detalhe bem literário. Não, mas isso não foi. Aparece aí sim, um texto mas... que eu não sei se importa muito ao telespectador. Não vou entrar nesta questão. Os judeus até hoje têm as regras da pureza, do puro e do impuro, de animais puros e animais impuros, animais comestíveis e animais que não se comem. Nós, graças a Deus, terminamos com isto. A comida, cristamente falando, a alimentação foi secularizada. Paulo escreve muito acertadamente na carta aos Romanos que o reino de Deus não é questão de comida nem bebida, mas é paz no Espírito Santo. Padre, no capítulo 8 tem um símbolo que foi muito perpetrado na tradição cristã, no versículo 6, que diz que no 40º dia, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo, que Uma pomba, foi não? E voltou, a famosa pomba. Que falar sobre ela? Não, ela não tem nenhuma função teológica. Nossa Senhora, os Aqui carismáticos a relacionam com a presença do Espírito Santo. Não, imagina, lá nesse capítulo aí, no início do Gênesis, já o autor está pensando no Espírito Santo de forma nenhuma. Isto é o que se chama exegese. Isto é, colocar no texto o que eu gostaria que o texto dissesse a mim. Entende? De jeito nenhum se deve fazer uma coisa dessa. Mas, infelizmente, o nosso tempo está, de novo, terminado e temos que voltar a isto na próxima semana. Muito obrigado pela audição e até lá. A você e a sua família, um abençoado domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.